Fala aí, galerinha do 901, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos começar a nossa aula de hoje, nossa sétima aula aqui na plataforma. A gente vai falar sobre equação do segundo grau, que é um conteúdo enorme, enorme, muito grande, e por isso a gente vai fatiar ele em duas, três aulas. Não é difícil, é fácil, mas é importante, muito importante, então a gente precisa fatiar ele em algumas aulas para aprender com bastante qualidade. Ok? Página 86 a 89. Então, a aula de hoje a gente vai começar falando sobre a equação do segundo grau. Chamamos assim toda equação matemática escrita na forma de ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, considerando x a incógnita da equação. Então, se x é a incógnita da equação, a, b e c são coeficientes numéricos. Ou seja, incógnita é a parte literal, é a parte que eu desconheço, ok? E coeficientes numéricos são os números que eu conheço. Está escrito ali embaixo nesses dois últimos parágrafos aqui, ó. Esse aqui e esse aqui, tá bom? Então, essa seria a... Aqui e aqui. Essa seria a, a minha equação do segundo grau, tendo como x a minha incógnita. Beleza? E o que é aquilo dali que está escrito de vermelho? Ax ao quadrado mais bx mais c. É a forma genérica da equação. Isso é a forma generalizada. Toda equação do segundo grau ela vai ter essa estrutura. Ok? Por que eu classifico uma equação como segundo grau? Porque o maior expoente de x é 2. Se o maior expoente for 3, a gente fala que é do terceiro grau. Se o maior expoente for 4, a gente fala que é do quarto grau. Se o maior expoente for 1, a gente fala que é do primeiro grau. Então, aqui nessa regrinha, onde eu falo que A precisa ser diferente de zero, que o coeficiente numérico A precisa ser diferente de zero, eu afirmo isso porque se ele for igual a zero, o x ao quadrado deixa de existir. E aí a equação do segundo grau se torna a equação do primeiro grau. Então, para que a equação do segundo grau continue sendo do segundo grau, o A precisa ser diferente de zero. Beleza? Então, classificamos como equação de segundo grau toda equação escrita na forma de ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Fabrício, o A precisa ser diferente de zero. E o B e o C precisam ser diferentes de zero? Não. Eles podem ter valores iguais a zero, inclusive os dois ao mesmo tempo. Tá bom? Só o A que precisa estar diferente de zero. Como é que eu reconheço quem é o número A, quem é o número B e quem é o número C? Eles possuem valores fixos. A sempre vai estar junto do x ao quadrado. B sempre vai estar junto do x e o C sempre vai estar sozinho. Isso está escrito aqui embaixo. Ó. Eles têm valores fixos. Tá bom? Então, vamos para o próximo slide para a gente ver o que está escrito aí no próximo slide. A gente tem uma tabelinha. Nessa tabelinha, eu estou mostrando para vocês um pouco sobre a posição e seus respectivos coeficientes numéricos. Observa nessa primeira coluna aqui. Sobe, 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 sobe. Observa essa primeira... Passei direto, desculpa. Volta, volta. Isso. Observa essa primeira colunazinha aí, ó. Ok? Essa primeira partezinha aqui. Ok? Nessa primeira parte, eu tenho as equações do segundo grau escritas na forma como a gente vai encontrar. Eu tenho lá x ao quadrado mais 5x mais 9 igual a zero. Eu tenho coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. Quem é o coeficiente A? É quem está junto do x ao quadrado. Aqui, ó. Está aqui. Coeficiente A é quem está junto do x ao quadrado. Se eu olho o x ao quadrado e não vejo número nenhum, significa que eu tenho 1x ao quadrado. Então, o coeficiente A é 1. Quem é o coeficiente B? Eu vou pegar de vermelho aqui. Ó. Coeficiente B é quem está junto do 5x. Olha ele ali. Está junto do x, desculpa. X não é coeficiente. Coeficiente é só o número que acompanha o x. Coeficiente B é o 5. Quem é o coeficiente C? É quem está sozinho, quem não está perto de x nenhum. Então, é 9. Tá bom? Então, esses são os respectivos coeficientes. Ok? O próximo exemplo, eu tenho menos 3x ao quadrado mais 2x. Coeficiente A é quem está junto do x ao quadrado. Então, é menos 3. E o x ao quadrado? X ao quadrado é parte literal. X ao quadrado é incógnita. Coeficiente é quem está junto do x. Então, coeficiente é menos 3. Coeficiente A é igual a menos 3. Observa que aqui, ó, sempre vai ter um númerozinho, porque o A precisa ser diferente de zero. Ok? Já o coeficiente C, nesse exemplo aí, ele não possui, ele não existe. Então, eu escrevo aqui na frente, ó,
não possui coeficiente C. Já no exemplo de baixo, não possui coeficiente B, ok? Próximo exemplo, vamos pular para o último. Eu tenho x mais 1 ao quadrado. Quem seria o coeficiente A? Eu preciso resolver essa expressão numérica. Quanto é x mais 1 ao quadrado? Eu preciso aplicar esse produto notável para saber quem é o coeficiente A, quem é o coeficiente B e quem é o coeficiente C. Fica aí um exercício para você, tá bom? Bom, vamos para o próximo. Opa, deixa aqui. Vamos para o próximo vídeo, para o próximo slide. No próximo slide, a gente tem alguns exemplos aí. Vou tirar minha carinha para ficar mais fácil de enxergar. A gente tem alguns exemplos aí de equação do segundo grau incompleta em B, tá bom? Dizemos que determinada equação quadrática é incompleta em B se esta não possui coeficiente B. Bom, a gente tem alguns exemplos aí de equações incompletas em B. Eu decidi colocar 6 exemplos. Neste tipo de equação, as soluções sempre serão valores simétricos. Ah, gente, aí esquecendo. Numa equação do segundo grau, o fato dela ser do segundo grau, vou botar meu rostinho aqui para você me ver. O fato dela ser do segundo grau implica em ter duas soluções. Toda vez que a equação for do segundo grau, a gente vai ter duas soluções. Beleza? Então vamos lá. Vamos sair dali. Vamos pro próximo. Bom, a equação incompleta em B, ela tem duas soluções. E como é que eu resolvo? Ela eu resolvo do modo mais fácil possível, como uma equação do primeiro grau. Letra para um lado, número para o outro. Ok? Observa ali naquele primeiro exemplo. Eu tenho x ao quadrado menos 9 igual a zero. Ó, o 9 negativo eu passei para o outro lado, ficou positivo. Potência foi na forma de raiz. Raiz quadrada de 9 é igual a 3 positivo ou 3 negativo. Eu tenho dois resultados possíveis que são simétricos, como estava escrito no slide anterior aqui embaixo. Ó. Neste tipo de equação, as soluções sempre serão valores simétricos, beleza? Então, deixa eu apagar ali, vamos voltar. Bom, aqui embaixo, de novo, eu tenho x ao quadrado menos 49 igual a zero. Resolvo como uma equação do primeiro grau, letra para um lado, número para o outro. Fico com x ao quadrado igual a 49, potência. Toda vez que o expoente é 2, eu passo na forma de raiz quadrada. E se o expoente fosse 3? Raiz cúbica. E se o expoente fosse 4? Raiz quarta. E assim por diante. Ok? Raiz quadrada de 49 é igual a mais 7 ou menos 7. Tá bom? Então, são duas soluções de dois valores simétricos. Essa daqui ficou um pouquinho maior, tá um bicho feio pra caramba, mas não muda em nada. Repara, o 48 está positivo, eu passo para lá negativo. O 3 está multiplicando, passo para lá dividindo. 48 negativo dividido para 3 negativo dá 16 positivo. X é igual a raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 é mais 4 ou menos 4. Ok? Bom, nem sempre a equação de uma equação do segundo grau incompleta em B vai ter solução possível, solução real. Em alguns casos, essas soluções não vão existir. E quando é que elas não existem? Elas não existem quando o valor dentro da minha raiz é negativo. Por quê? Porque a gente cantava assim no sétimo ano. Ó. Quando o expoente é par, resultado é positivo. Tum, tchá, tchá, tu, tchá, tu, tchá, tchá, tu. Quando o expoente é ímpar, repete o sinal da base. Tum, tchá, tchá, tu, tchá, tu, tchá, tchá, tu, tchá. Bom, se o expoente é par, o resultado precisa ser positivo. Não existe raiz quadrada de número negativo. Então, toda vez que ocorrer isto daqui que você está vendo aí nesses dois exemplos, esse primeiro exemplozinho aqui, ó, toda vez que acontecer esse tipo de situação, não vai ter solução possível, tá bom? Toda vez que acontecer esse tipo de situação, não vai existir solução real, ok? Não existe solução real. Possível existe se você estiver no terceiro ano do ensino médio. Você vai conhecer o conjunto dos números complexos. Aí você vai descobrir que existe solução possível, sim. Mas isso é uma outra história para um outro ano, tá bom? Bom, essas foram as equações incompletas em B. Vamos ver as incompletas em C agora? Deixa eu tirar meu roxinho daí que está atrapalhando. Bom, dizemos que determinada equação quadrática é incompleta em C se não
Eita, esquece esse não aí. Se esta não possuir o coeficiente C. Simples assim. Ok? Não tem o coeficiente C, ela é incompleta em C. Neste tipo de equação, uma das soluções sempre será igual a zero. Ok? Ou na outra, elas eram simétricas. Uma era 4, a outra era menos 4. Uma era 3, a outra era menos 3. Nessa, uma das soluções sempre será igual a zero. Tá bom? Então vamos voltar aqui, vamos para o próximo slide para ver como é que se resolve. Nesse caso, nesse tipo de equação, não existe solução vazia. Sempre haverá solução real, ok? Esse é o único tipo de equação que sempre admite solução real. Como é que eu resolvo? Pelo método da fatoração. Eu coloco um x em evidência. Aqui, ó. Eu tenho 2x, x ao quadrado mais x. Coloco o x em evidência e fatoro. Fator comum, a gente estudou isso esse ano. X ao quadrado dividido por x dá x. E x dividido por x dá 1. Repara que eu tenho uma multiplicação aqui. Ó. Aqui é uma multiplicação. E o resultado dessa multiplicação é zero. Para que o resultado de uma multiplicação dê zero, eu tenho três possibilidades. Ou o primeiro fator é igual a zero, ou o segundo fator é igual a zero, ou os dois fatores são iguais a zero. Ok? Bom, eu não vou considerar que os dois são iguais a zero logo de primeira, certo? Vamos considerar que o primeiro é igual a zero. Quem é o primeiro fator nesse caso aqui? Ó? Quem é o primeiro fator? É o x. X é igual a zero. Por isso que uma das soluções sempre será zero, porque o x sempre vai para a evidência. Então, ou o primeiro fator é zero, ou o segundo fator é zero. Quem é o segundo fator? X mais 1 igual a zero. Vou resolver esse x mais 1. Letra para um lado, número para o outro. Achei o valor do x mais 1. X é igual a menos 1. Quais são as possíveis soluções para essa equação? X igual a zero e x igual a menos 1. Ou seja, eu fatoro sempre colocando x em evidência. Porque se eu coloco o x em evidência, eu encontro a solução para uma equação incompleta em B. Beleza, gente? Da mesma forma, eu faço o segundo exemplo ali, onde eu tenho menos 3x ao quadrado mais 8x igual a zero. Coloco o x em evidência. Mas, Fabrício, dá para colocar o 2, dá para colocar o 4, dá para colocar o 6. Não se complica. Coloca só o x. Porque aí você vai ter uma solução igual a zero mais rápida, mais fácil, mais clara. Ok? Deixa a solução diferente de zero, deixa os valores diferentes de x dentro do parêntese. Tá bom? Quem a gente coloca em evidência é o x, tá bom? Dá para não colocar o x? Dá para não colocar o x, mas é um pouquinho mais chato, tá? É mais propício ao erro. Bom, exercício de fixação, página 87. Façam, lembrando a todos vocês que o meu horário é de 9 às 5. Eu estarei nesse horário com o telefone na mão esperando as suas dúvidas. Pode perguntar. Os alunos que têm entrado em contato comigo têm recebido resposta. Eu não lembro de ter deixado ninguém sem resposta. Se eu deixei, desculpa, tá? Mas, mas os alunos, se eu deixei é porque eu esqueci mesmo, esqueci até agora. Mas os alunos que eu lembro que entraram em contato comigo têm recebido resposta, tá bom? Qualquer dúvida é só chamar. Lembrem-se que essa aula ela não é avaliativa. A avaliativa é o retorno do seu resultado. Não, falei besteira. Lembrem-se que essa aula e os exercícios propostos por ela são avaliativos. Se você não faz exercícios, não tem como eu te avaliar. Eu preciso que você resolva os exercícios para que você tenha uma nota no final do bimestre, senão sua nota vai ser zero, tá bom? Então façam todos os exercícios. Para casa ficou a página 87 e 89, ok? Só isso, cuidem-se, fiquem em casa, lavem as mãos, escutem o nosso presidente, ouçam tudo que ele tem para dizer e deletem. Brincadeira, gente, fugindo um pouco desse assunto, mas tentem não se arriscar. Fiquem em casa, a gente está num momento muito conturbado, mas vai dar tudo certo, vai passar. Fiquem calmos. Daqui a pouco você está na escola, com seus amigos, com os seus crushes, com as suas paqueras, com as suas fofocas, com os seus professores,
com tudo que você ama e odeia, vai estar junto de você. Vai passar. Tá acabando, tá bom? Só mais um pouquinho, a gente tá de volta, vai estar junto e com saúde e vivo, e isso é o que mais importa, tá? Tô morrendo de saudade de vocês. Beijo no coração. Fiquem bem. Cuidem-se. Tchau, tchau, gente. Bons estudos.